Capítulo 12. O cérebro. Uma estação transmissora e receptora de pensamentos. O 12º passo em direção à riqueza. Há mais de 20 anos, o autor, em um trabalho realizado com os doutores Alexander Graham Bell e Elmer R. Gates, observou que o cérebro humano é uma estação que transmite e recebe vibrações de pensamentos. Através do éter, de forma semelhante à empregada pelo princípio de transmissões radiofônicas, o cérebro de qualquer ser humano é capaz de captar vibrações de pensamento emitidas por outros cérebros. Compare o que foi dito no parágrafo anterior com a descrição da imaginação criativa feita no capítulo sobre imaginação. A imaginação criativa é o, abre aspas, aparelho receptor, fecha aspas, que recebe pensamentos emitidos pelo cérebro de outra pessoa. É o agente responsável pela comunicação entre a mente consciente ou racional e as 4 fontes capazes de produzir estímulos ao pensamento. Quando estimulada ou, entre aspas, acelerada, a mente se torna mais receptiva às vibrações que lhe chegam através do éter, vindas de fontes externas. Esse processo de, entre aspas, aceleração acontece por meio das emoções, sejam positivas ou negativas. Apenas as vibrações, os pensamentos de altíssima intensidade são captadas e transportadas pelo éter, de um cérebro para o outro. O pensamento modificado ou, entre aspas, acelerado por qualquer das emoções principais vibra ainda mais intensamente, e é ele que passa de um cérebro a outro, por meio do mecanismo de transmissão com que é equipado o cérebro humano. A emoção do sexo ocupa o primeiro lugar na lista de emoções humanas, no que se refere à intensidade e força motriz. O cérebro estimulado pelo sexo vibra muito mais intensamente do que quando essa emoção está ausente ou em descanso. O resultado da transmutação do sexo é o aumento da intensidade das vibrações dos pensamentos a um tal nível que a imaginação criativa se torna muito receptiva às ideias que lhe chegam. Por outro lado, quando vibra intensamente, ela não apenas atrai ideias emitidas por outros cérebros através do éter, mas confere aos pensamentos do próprio indivíduo aquele feeling essencial à captação e à atuação sobre o subconsciente. Assim, percebe-se que o princípio da transmissão é o fator pelo qual se combinam sentimentos ou emoções com pensamentos, passando-os ao subconsciente. O subconsciente é a, abre aspas, estação emissora, fecha aspas, do cérebro, e é o que transmite as vibrações do pensamento. A imaginação criativa é a, entre aspas, receptora, é ela que capta no éter essas vibrações. Ao lado de importantes fatores do subconsciente e da faculdade da imaginação criativa, que constituem a aparelhagem de emissão e recepção do mecanismo de transmissão mental, considere o princípio da autossugestão, que é o meio pelo qual a, abre aspas, estação transmissora, fecha aspas, pode entrar em operação. As instruções apresentadas no capítulo sobre autossugestão esclarecem bem o método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente financeiro. A operação da, abre aspas, estação transmissora, fecha aspas, mental envolve um procedimento relativamente simples. Basta ter uma mente e aplicar 3 princípios: subconsciente, imaginação criativa e autossugestão. Os estímulos pelos quais esses princípios entram em ação já foram descritos,
e o procedimento começa com o desejo. As maiores forças são intangíveis. Os problemas econômicos obrigaram o mundo a cruzar a fronteira do entendimento das forças intangíveis e invisíveis. Com o passar do tempo, o ser humano intensificou a dependência dos sentidos, limitando seu conhecimento ao mundo material, o que se pode ver, tocar, pesar, medir. Agora entramos na mais maravilhosa das eras, uma era que nos ensina sobre as forças intangíveis do mundo. Percorrendo-a, talvez possamos aprender que existe outro eu muito mais poderoso do que o eu físico que vemos ao nos olharmos no espelho. De vez em quando, alguém se refere às forças intangíveis, aquelas que nenhum dos 5 sentidos é capaz de perceber. Nesses momentos, é bom lembrarmos que somos todos controlados por forças invisíveis e intangíveis. A humanidade não tem o poder de enfrentar ou controlar a força intangível contida nas ondas do mar. O ser humano não tem a capacidade de entender, e muito menos de controlar, a força da gravidade, que mantém a Terra suspensa no ar e nos impede de cair dela. O homem está completamente vulnerável diante da força intangível da tempestade de trovões, assim como fica indefeso na presença da eletricidade, que nem mesmo sabe o que é, de onde vem e para que serve. Ainda falta muito, porém, para acabar com a ignorância do ser humano acerca do invisível e do intocável. Ele não compreende, por exemplo, a força intangível e a inteligência presentes no solo, a força que lhe fornece cada porção de alimento que consome, cada peça de roupa que veste, cada moeda que tem no bolso. A dramática história do cérebro. O ser humano, com toda a sua alardeada cultura e informação, pouco ou nada sabe da força intangível do pensamento, a maior de todas. Seu conhecimento a respeito do cérebro físico, bem como da vasta rede de intrincados mecanismos pelos quais o poder do pensamento se transforma em seu equivalente material, ainda é bem reduzido, mas estamos entrando em uma era que deve trazer luz ao assunto. Cientistas têm dedicado atenção ao estudo dessa máquina estupenda chamada cérebro e, embora estejam ainda engatinhando, já acumularam informações suficientes para saber que, no painel de comando central, a quantidade de linhas que conectam as células cerebrais entre si gira em torno de um número que começa com o algarismo 1, seguido de muitos e muitos zeros. Segundo o Dr. C. Judson Herrick, da Universidade de Chicago, o número é tão impressionante que diante dele a medição de distâncias em anos-luz parece insignificante. Acredita-se que haja entre 10 bilhões e 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral, arrumadas segundo padrões definidos ordenadamente. Métodos de eletrofisiologia retiraram, com microeletrodos, correntes de ação, corrente elétrica induzida em fibras musculares quando eficazmente estimuladas, de células localizadas com exatidão ou de fibras em seguida. Amplificaram essas correntes com válvulas de rádio e registraram diferenças potenciais de até 1/1000º de volt. É inconcebível que uma rede tão precisamente elaborada possa existir com o único propósito de executar funções suplementares ao crescimento e à manutenção do corpo físico. Não é provável que o mesmo sistema que garante a bilhões de células cerebrais meios de se comunicarem possibilite também meios de comunicação com outras forças intangíveis?
Este livro já estava pronto, mas não havia ainda sido enviado ao editor, quando o New York Times publicou um editorial comentando que, em pelo menos uma grande universidade, um inteligente pesquisador de fenômenos mentais fizera um estudo cujas conclusões estavam de acordo com muitas das teorias descritas neste e no próximo capítulo. O pesquisador mencionado era o Dr. Rhine, que trabalhava com seus assistentes na Universidade de Duke, e o editorial era o seguinte: o que é, entre aspas, telepatia? Um mês atrás, mencionamos neste jornal os notáveis resultados alcançados pelo professor Rhine e seus assistentes da Universidade de Duke, depois de mais de 100 testes, para determinar a existência de, entre aspas, telepatia e, entre aspas, clarividência. Os resultados foram resumidos em 2 artigos da Harper's Magazine. No segundo deles, o autor E. H. Wright procura transmitir o que entendeu, ou o que parece razoável deduzir, com relação à exata natureza dos modos, entre aspas, extrasensoriais de percepção. Como resultado dos experimentos de Rhine, alguns cientistas hoje consideram muito provável a existência da telepatia e da clarividência. Os participantes da pesquisa deviam tentar acertar as figuras impressas em uma coleção de cartões, sem olhar nem tocar o material. Um grupo de homens e mulheres acertou com tanta frequência que, abre aspas, havia menos de uma chance em muitos milhões de que o tivessem feito por sorte ou acidente. Fecha aspas. Mas como conseguiram? Esses poderes, presumindo-se que existiam, não parecem ser sensoriais. Que se saiba, não há qualquer órgão capaz de tal proeza. E mais, os resultados foram os mesmos. Quer as 2 pessoas envolvidas estivessem no mesmo ambiente ou a quilômetros de distância uma da outra. Tais fatos, na opinião de Wright, descartam a explicação da telepatia ou da clarividência com base em qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia radiante diminuem de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância percorrida. Com a telepatia e a clarividência, isso não acontece. Esses 2 fenômenos variam de acordo com causas físicas, como os outros poderes mentais. Ao contrário do que muitos pensam, os resultados não são melhores quando a pessoa está adormecida, ou quase, mas quando está bem acordada e alerta. Rhine descobriu ainda que narcóticos reduzem a percepção, enquanto estimulantes a ampliam. Ao que parece, um bom resultado depende também da vontade que o indivíduo tem de acertar. Uma conclusão a que Rhine chega com certa confiança é que a telepatia e a clarividência são um mesmo dom, isto é, a faculdade que, entre aspas, vê uma carta virada para baixo parece ser exatamente a mesma que, entre aspas, lê um pensamento em outra mente. Existem vários motivos para se acreditar nisso. Pelo menos até agora, por exemplo, todas as pessoas que apresentaram o dom da telepatia também tinham, mais ou menos com a mesma intensidade, o dom da clarividência. Distância, cortinas, paredes, nada parece afetar os resultados. Wright vai adiante em suas conclusões, ao intuir que outras experiências extrasensoriais, como sonhos proféticos, premonições de desastres e outras da mesma espécie, façam parte da mesma faculdade. O leitor não é obrigado a aceitar tais conclusões, mas os indícios reunidos por Wright são impressionantes.
Em vista dos estudos do Dr. Rine sobre as condições sob as quais a mente responde ao que ele chama de modos, entre aspas, extrasensoriais, de percepção, devo acrescentar que, trabalhando com meus assistentes, descobrimos as condições que julgamos ideais para a estimulação da mente, de modo que o sexto sentido, descrito no próximo capítulo, seja utilizado de maneira prática. As condições a que me refiro provêm de uma sólida aliança profissional que fiz com 2 participantes da minha equipe. Por meio de experimentação e prática, descobrimos como estimular a mente, aplicando o princípio que veremos no próximo capítulo, aliado aos, abre aspas, conselheiros invisíveis, fecha aspas, de modo a fundir nossas mentes em uma, encontrando soluções para vários problemas pessoais trazidos por clientes meus. O procedimento é muito simples. Nós nos reunimos em volta de uma mesa, expomos claramente o problema e o discutimos. Cada um apresenta suas ideias a respeito. O que há de estranho nesse método de estimulação da mente é o fato de ele estabelecer a comunicação entre os participantes e fontes de saber desconhecidas, definitivamente alheias à experiência de cada um. Se você entendeu os princípios descritos no capítulo sobre a mente mestra, certamente reconheceu o procedimento da mesa redonda, aqui mencionado como uma aplicação prática da mente. Esse método de estimulação da mente, em que 3 pessoas se reúnem e discutem harmoniosamente determinados assuntos, ilustra a forma mais simples e prática de utilizar a mente mestra. Qualquer pessoa interessada nesta filosofia pode empregar a famosa fórmula de Carnegie, brevemente descrita na introdução. Basta adotar e seguir um plano similar. Caso essas palavras não tenham qualquer significado para você, marque esta página e leia-a novamente quando chegar ao fim do livro.